Como surgiu os números fracionários? Conta-se que por volta do ano 3000 a.C., um faraó egípcio repartiu as terras às margens do rio Nilo entre uns poucos agricultores. Todos os anos, o rio Nilo transbordava e derrubava as cercas de pedra que marcavam os limites dos terrenos. Assim, os agricultores precisavam medir tudo outra vez. Era um trabalho muito cansativo, então as pessoas encarregadas dessa tarefa tiveram uma ideia: usar cordas esticadas para fazer as medições, anotando quantas delas eram necessárias para chegar ao tamanho correto de cada terreno. Porém, quase sempre a medida não correspondia ao número inteiro. Diante dessa necessidade, para resolver o problema da divisão dos terrenos, os egípcios criaram os números fracionários, aqueles que hoje chamamos de fração. Então, fração é dividir. Legal! Como eu faço para separar 3/4 de xícara de trigo? Simples! Imagine essa xícara dividida em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 1/4. Observem bem a divisão. Cada parte dessa é 1/4 da xícara. Fração é considerada parte de um inteiro, que foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos. Observe alguns exemplos. Então, aqui nós temos um círculo dividido em 4 partes. Essa partezinha de amarela, ela representa 1/4 dessa figura, certo? Então, a minha figura foi dividida em 4 partes, e aqui a parte amarela é 1/4, ou seja, 1/4. Observe essa laranja. Essa laranja, ela foi dividida em 8 partes, ela tem 8 gomos. Cada parte, cada gomo dessa laranja representa uma fração, e essa fração é 1/8. Então, agora nós temos os termos das frações, olha lá. Essa fração eu leio 3/4, que representa esse desenho, ó. Eu tenho um desenho dividido em 4 partes, eu usei 3 delas, eu pintei 3 partes, então eu pintei 3/4 dessa fração. Como que eu chamo o número de cima da fração, o 3, no caso ali, ó? Ele é chamado de numerador, que são as partes que eu usei de um todo. E o 4? O 4 eu chamo de denominador, em quantas partes o meu todo foi dividido. Então, olha lá, o numerador indica quantas partes foram usadas e o denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido. Agora, nós vamos aprender como nós lemos algumas frações. Olha lá, aqui eu tenho o exemplo de algumas, mas tem muitas outras que no decorrer do nosso estudo nós vamos aprendendo, ok? Então, olha lá, eu tenho um círculo e ele foi dividido ao meio, eu dividi em 2 partes. Então, esse desenho representa 1/2, ou seja, quando eu vou representar com a fração, eu coloco 1 e depois o 2, então 1/2. O próximo desenho, ele representa 1/4. Eu peguei um círculo, dividi em 4 partes, usei apenas uma parte, então eu falo que eu usei 1/4. Depois, esse mesmo círculo eu dividi em 8 partes e usei uma parte, então eu usei 1/8. E assim nós lemos as frações representadas por esses desenhos. Depois, aqui do lado eu tenho uma tabelinha. Como que eu represento 1/2, como que eu represento 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Quando o denominador é maior que 10, lemos o numerador e em seguida o denominador, acrescentando a palavra avos. Olha esse exemplo aqui, ó. Nesse desenho, eu tenho 16 quadradinhos.
eu usei apenas 4 quadradinhos, então eu usei 4 16avos, tá? Então, depois que passa de 10, eu acrescento a palavrinha avos. Nós temos mais alguns exemplos de leitura de fração aqui, ó. Agora, nós temos o exemplo de como que nós lemos quando o denominador é 10. Por exemplo, o numerador é 1 e o denominador 10. Então, eu leio 1/10. Quando o numerador é 1 e o denominador 100, eu leio 1/100. Quando o numerador é 1 e o denominador é 1000, eu leio 1/1000. Fiquem com Deus, beijinhos no coração. Até mais.